Olá, meus amigos, passando aqui para deixar uma pequena palavra, uma pequena reflexão no dia de hoje. E a reflexão do dia de hoje é sobre uma moça, filha de uma pastora até conhecida no Brasil. Essa moça, ela estava em um podcast, dando uma entrevista, de repente ela pega uma Bíblia até muito bonita, e pediu para o câmera focar nessa Bíblia. E aí ela botou sobre a mesa e abriu e começou a riscar, a desenhar, a fazer um arco-íris e a proferir palavras quando ela riscava a Bíblia, proferir palavras assim, sim ao movimento homossexual, sim ao movimento LGBTQIA+, e ela ia falando um monte de bobagem. O que eu quero nessa reflexão dizer a vocês é que a mãe, o pai, não tem culpa. Eu acredito que a mãe, como uma pastora, ela enxertou valores e princípios na cabecinha e no coração dessa menina. O problema é que ao ingressar na faculdade, e eu falo isso para vocês, jovens, se vocês estiverem ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, que vocês tomem muito cuidado, bastante cuidado ao ingressar na faculdade. Por quê? Porque a faculdade hoje não é mais como antigamente. Faculdade, ela se polarizou muito e, infelizmente, dentro dessas faculdades, elas estão com uma quantidade enorme de professores esquerdistas, de professores partidários que, ao invés de ensinar matemática, português, ensinar a matéria para o aluno, eles eliminam completamente a sala de aula para fazer palanque político. O espaço ali, você pensa que é para ensinar o seu filho matérias? Não. O espaço ali é para ensinar o teu filho porcaria, bobagem, esterco. É isso aí. As salas de aulas estão cheias de professores ateus, comunistas, socialistas, esquerdistas, ensinando ao teu filho coisas ruins. Não coisas boas, coisas ruins. Então, vai um alerta aí meu para os pais. Abençoe os seus filhos. Procure uma faculdade boa. Eu não tenho condições de achar uma faculdade boa para o meu filho. Então, ore. Ore quando ele vai, ore quando ele volta. Ensine o teu filho a vigiar. Ensine o teu filho a saber que aquela serpente lá atrás, no Jardim do Éden, essa serpente, ela continua hoje ainda, ela está viva dentro das salas de aula, está viva em muitos púlpitos de igrejas. Você sabia disso? Infelizmente. Mas são pastores, são líderes religiosos que se venderam a uma ideia, a uma ideologia que eu não concordo e que muitos pastores do bem também não concordam. E eles estão por aí, pregando em suas igrejas, ele tem liberdade para isso, pregando nas suas redes sociais e disseminando aquilo que a Bíblia jamais autorizou.
Estamos vivendo tempos, meus amigos, de gurus, de engano religioso. Aquilo que Jesus profetizou lá em Mateus está acontecendo hoje. Muitos falando em nome de Deus e que de Deus não tem absolutamente nada. Então tomem cuidado. Tomem cuidado. Voltando aqui para essa moça ela foi doutrinada pela sua mãe. Eu não estou aqui querendo culpar a mãe, culpar o pai. Enquanto ela era criança, adolescente, jovem, estava debaixo ali do teto, da cobertura do pai e da mãe, ela estava segura. Mas ao ingressar na faculdade, o pai e a mãe e a própria filha tem que entender que lá ela vai encontrar o oposto de tudo aquilo que ela aprendeu. Completamente. Ela vai encontrar coisas ruins, ela vai ouvir coisas ruins, ensinamentos ruins, que muitas das vezes é o que eu falei no início do vídeo. O professor, ele tem que ensinar a matéria, mas ele está ali até por um impulso demoníaco e satânico, e ele vai ensinar justamente coisas terríveis para o seu filho. E muitos voltam com a cabeça completamente perdida. Não é só ela não, ela é um exemplo de muitos filhos de crentes que ao ingressar na faculdade retornam outra pessoa completamente diferente, completamente apático em relação na fé, completamente perdido mesmo, porque é isso que eles querem construir na cabeça dos nossos filhos. Quer tornar os nossos filhos ateus, querem tornar os nossos filhos apostatas e querem tornar os nossos filhos indiferentes com aquilo que é bom, com aquilo que é correto. Na verdade, eles querem anarquizar os nossos filhos, se essa palavra existe. Se não existe, foi. Esse é o problema. Então nós devemos tomar muito cuidado mesmo. Se o pai não consegue, não tem poder aquisitivo de encontrar uma boa faculdade para o seu filho, porque existem faculdades boas, comprometidos com o ensino, que na sala de aula não é palanque de político, partidário, não é sala de aula, está ali para ensinar. Se o pai e a mãe não conseguem, não tem condições financeiras para isso, então ore, ministra mesmo, bênção sobre o seu filho quando ele vai e quando ele volta. Jejue se possível, porque a verdade é essa, estamos vivendo tempos difíceis. E eu envio uma palavra para essa moça: de Deus não se zomba, mas não se zomba mesmo, porque muitos que zombaram de Deus hoje estão no cemitério e, o que é pior, perdidos eternamente. Então de Deus não se zomba. O apóstolo Paulo, na sua carta a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz que o Espírito de Deus claramente, expressamente diz que nos últimos tempos surgiriam espíritos enganadores e muitos vão dar ouvidos a esses espíritos enganadores e à doutrina de demônio. É o que essa moça está fazendo. Aprendeu da mãe, ignorou os ensinamentos e agora está circunvando a espíritos enganadores, a espíritos debochadores, a espíritos do mal. E assim tem muitos. Então fica esse alerta aí, meus amigos. Vamos orar, porque
os dias não estão sendo fáceis. Há uma perseguição, está havendo uma perseguição contra a Bíblia, está havendo uma perseguição contra os conservadores, contra aqueles que pregam que Jesus é santo, que Jesus não aceita o pecado, que Jesus é contra o pecado. Está havendo uma perseguição contra a palavra arrependimento, contra a palavra renúncia. Você sabia disso? Está havendo. Infelizmente, até líderes religiosos estão indo, covardes, que são verdadeiros covardes, com medo de serem, só pode, com medo de serem refutados, com medo do mundo, com medo, são medrosos, com medo de serem ameaçados, com medo de sofrer alguma represália, com medo, são medrosos ou nunca se converteram. Essa é que é a grande verdade, nunca se converteram, tem uma boa teologia e agora está usando a teologia para o seu bel prazer, para falar aquilo que o mundo gosta, para fazer média com o mundo. E a gente vê que não há espaço na Bíblia para esse discurso. Se houvesse, por que Paulo ia dar o seu pescoço pelo Evangelho? Se houvesse, por que Tiago ia morrer à espada? Por que João ia parar na ilha de Patmos? Viver um exílio difícil, complicado, afastado de tudo e de todos. Não há espaço na Bíblia. Então essa geração, esse mundo, não querem que a gente pregue contra o pecado, não querem um Jesus santo que é contra o pecado, não querem um Jesus que pune, não querem. Jesus, ele é aquele que vai rasgar o céu, abrir as portas do céu e vai dizer a todos: vem benditos do meu Pai, quando na verdade não é isso que a Bíblia diz. Ele vai falar isso para alguns e para outros ele vai falar: afastai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Agora essa geração, o mundo de hoje, quer um Jesus bacaninha, quer um Jesus legal, quer um Jesus que fale a sua língua, querem um Jesus hippie, querem um Jesus fumador de maconha, querem um Jesus que aceite o sexo livre, querem um Jesus que aceite o cara viver com 2, 3 mulheres, querem um Jesus que aceite a disseminação das drogas, querem um Jesus que aceite a prática homossexual, quando na verdade o apóstolo Paulo chama de erro. Enquanto existir Romanos 1, não há espaço para esse discurso de vocês, não há espaço. Jesus é santo, Jesus é a favor que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque a verdade liberta a gente do pecado, a verdade liberta a gente das nossas mazelas, dos nossos caminhos errados, dos nossos pensamentos, de tudo que é contra a santidade de Deus. Grande abraço, forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.